bem? Saudações, meu nome é Ricardo Machado. Estamos aqui para mais uma aula super legal de segurança do trabalho. E o tema agora são as radiações ionizantes. Então, vamos lá, vamos ver o que são essas radiações. A radiação ionizante, gente, é aquela que é capaz de quebrar o equilíbrio da matéria. Tá? Então, normalmente a gente está afetando aqui o núcleo dos átomos, né? E a gente consegue criar os íons. Para fazer isso, né, essa radiação tem que ter uma energia maior do que 10 eletronvolts. Quando o átomo tem ali um próton ou um nêutron removido, ele tem que emitir uma energia para poder se equilibrar novamente. Essa energia a gente chama de radiação e a propagação dessa energia é a irradiação. Então está aqui o modelo clássico aqui do átomo, né? Prótons, nêutrons e elétrons ali. E quando a gente emite uma radiação, uma energia sobre um átomo, vai estar alterando esse equilíbrio e vai emitir radiação. Aqui tem a meia-vida, o conceito aqui de meia-vida é quando o elemento emite metade da energia original, né? O tempo que ele demora para emitir, para passar a emitir somente metade da energia original. Então a gente vê ali que para o urânio, né, demora ali 4,5 bilhões de anos para cair pela metade da sua emissão. E já aqui o bismuto, apenas 5 dias para chegar na meia-vida. A gente tem 3 tipos básicos aqui de radiação, tipos principais, né? O alfa e o beta, que são as partículas, né? As radiações de partículas, e a radiação gama, que é apenas formada por ondas eletromagnéticas. O raio-x é uma das radiações gama. E para barrar essa radiação, né, a radiação alfa a gente consegue barrar com a folha de papel. A radiação beta já precisa de uma chapa de metal, uma chapa de alumínio ou de aço, ou outro metal. E as radiações gamas aí eu tenho que ter realmente uma chapa grossa de chumbo ou concreto. Conseguir isolar, conseguir fazer aí uma blindagem. As unidades da radiação são várias, né? Por exemplo, aqui a atividade, a unidade de atividade é o becquerel, a exposição seria coulomb por quilograma, a dose absorvida pela aquele tecido seria o Gray, e o equivalente de dose, que é o que a gente usa na segurança ocupacional aqui, é o sievert. Só que um sievert é muita energia, então a gente usa 1/1000 do sievert, milisievert. Tá? Em vários lugares a gente está exposto à radiação, a gente recebe raios cósmicos, a gente tem materiais radioativos no nosso planeta aí, e a gente aguenta uma certa dose de radiação. Essa dose é estipulada por uma quantidade por ano de radiação que a gente aguenta sem desenvolver nenhuma doença, nenhuma patologia. Tá? Esse gráfico está em inglês aqui, mas para vocês terem uma ideia, eu traduzi ele, tá? Então, um raio-x odontológico, 5 milionésimo de sievert. Um raio-x de um braço, 1 microsievert. 1 milionésimo de sievert. Um raio-x de tórax, já pula para 20 microsievert. Uma tomografia computadorizada já vai para 7 milésimos, millisieverts. Então, isso já é uma dose preocupante, por isso que a gente não pode estar tomando tomografia muitas vezes ao ano. Né? A dose, para vocês terem uma ideia, aqui a dose permitida para o cidadão que está exposto, né, à radiação de maneira ocupacional, que trabalha com radiação, é 20 millisieverts por ano. Então, seria ali 3 tomografias, mais ou menos. Né? Então, para o cidadão comum, isso não é muito problema, porque raramente a gente vai tomar mais de uma tomografia. Né? Mas para o operador do tomógrafo, isso já é um problema. Então, tem que ter uma proteção com ele, né? Tem que ter uma proteção com esse funcionário. Agora, é só você comer uma banana, você já está adquirindo 0,1 milionésimos de sievert.
um voo de avião, né, de Buenos Aires até Salvador, aqui na Bahia, por exemplo, ó, 40 microsievert. Já é 40 raio-x de braço, né, mais ou menos, quantidade. Né? E por que isso que um voo tem mais radiação do que eu ficar simplesmente dessa dose natural aqui? Vou afastar aqui, ó, 4 vezes a dose natural, né? É porque a nossa atmosfera ela filtra as radiações, né? Então, quando eu estou com um avião lá, 10 mil pés de altura, tem uma camada menor de atmosfera sobre o avião, então vou receber mais radiação cósmica. E esse é um problema das viagens espaciais, né? Eu tenho que ter uma certa blindagem ali na espaçonave para que as pessoas não sofram, né, com a dose de radiação. Aqui tem um filme complementar, eu vou deixar para vocês ali na descrição da tarefa, mais um filme da Fundação Jorge Duprat, aqui de Saúde e Segurança do Trabalho. Pronto, então a gente vai medir essa potência, né, das radiações pelo comprimento de onda. Né? As baixas frequências não são ionizantes. Né? Até a luz visível não tem nenhuma radiação ionizante. Acima da luz visível, a gente já tem ali o ultravioleta, uma parte do ultravioleta já é ionizante. Tá? Então tem que tomar algum cuidado. Depois vem o raio-x e os raios gama. Então tem que tomar algum cuidado aqui com a quantidade que eu estou recebendo. Né? Esse aqui é o urânio, minério, né? Urânio. E claro, para a gente usar ele, né? A gente tem várias aplicações aí das radiações, né? Eu vou ter que enriquecer esse urânio, né? Ter que fazer um processo, conseguir fazer ele ficar concentrado. Tá? Na verdade, a gente vai transformar ele, vai enriquecer ele, transformar ele em pastilhas do tamanho de uma moeda de R$ 1. E aí vai se montar essas pastilhas em varas, né? Dentro de tubos, assim, em varas que são radioativas. E a gente vai usar isso, por exemplo, numa usina nuclear aí para gerar eletricidade. Né? Aqui estão alguns símbolos deturpados, né, alguns ali de biossegurança, outros aqui de radiação, mas o que a gente usa é esse aqui do padrão. Ó. Ele é púrpura sobre um fundo amarelo. E ele tem os diâmetros ali, os ângulos, né, 120 graus ali, 60 graus entre uma haste e outra. Né? Ele emite assim, tipo, a ideia, né, de dar assim, uma emissão de energia partindo de um núcleo. E a gente chama a energia nuclear normalmente. Né? Esse aqui é o Reutinger, ele fez o primeiro raio-x clínico, né? Isso aí é a mão da esposa dele, com o anel de casamento ali. E ele também fez o primeiro raio-x industrial, ele tirou um raio-x do cano da espingarda dele, né? E viu lá uma fissura no cano da espingarda, né? Então, aí algumas aplicações aí do raio-x. Ele não quis chamar de raio Reutinger, então ele adotou a incógnita, né, a coisa desconhecida mais famosa da matemática, que é o x, né? Procure o valor de x. Então chamou de raio-x. As aplicações mais comuns das radiações, então o radiodiagnóstico, né, a questão aí de fratura, principalmente, né, das tomografias também, que são de raio-x. A medicina nuclear, a gente está queimando ali está atacando um tumor com radiação, queimando o tumor com radiação. Também ensaios não destrutivos, por exemplo, para a segurança de peças, de componentes mecânicos. A higiene alimentar, eu posso, por exemplo, aplicar um raio-x nas verduras para matar as bactérias. Né? Se usa também na indústria de embalagem, para você zerar as bactérias, por exemplo, das embalagens de produtos alimentícios, embalagem de pasta de dente se usa também. A segurança física, o controle de aeroportos, né, para o controle de armas. E, claro, a energia nuclear. Esse caso aqui da energia nuclear, é bom a gente entender como é feita essa conversão da energia da radiação, né, em energia elétrica, que é isso que é a usina nuclear. Então, como é feito isso? A gente tem o reator nuclear, na verdade é uma grande esfera, né, que tem ali líquido dentro dessa esfera, e a gente introduz lá as varetas com material radioativo. Né?
essas varetas vão perdendo a sua energia com os anos, né? Muitos anos aí, mas a gente vai trocando elas à medida que elas vão perdendo a energia. E essa energia provoca aquecimento da água. Essa água vai virar vapor e vai gerar lá pressão, né? Esse calor desse vapor vai ser transferido para uma outra água por fora de uma blindagem, né? Que essa outra água não é radioativa e essa água vai ser pulverizada em formato de vapor sob alta pressão e temperatura, né? Vai ser pulverizada numa turbina. E essa turbina vai girar um gerador elétrico. Né? E vou estar produzindo ali energia elétrica. Então, só para vocês terem ideias, na Segunda Guerra Mundial, um navio, um porta-aviões, né, ele tinha que a cada 20 dias parar para abastecer de óleo diesel, né, os motores eram óleo diesel. Isso era um problema porque, imagina você jogar uma bomba dentro de um navio que está carregado de óleo diesel. Né? E aí os porta-aviões nucleares, como é que eles são? Eles têm motores elétricos e a eletricidade é gerada por um reator nuclear. E agora eu não preciso mais abastecer a cada 20 dias, eu abasteço a cada 20 anos. Então tem uma autonomia grande ali de energia, né? E é todo aquele espaço que era ocupado com os tanques de combustível, agora a gente usa para colocar os aviões, né? Protegidos ali embaixo do convés. Né? Então, o caso do raio-x, ele é obtido de maneira artificial, não é um material radioativo, né? Você tem ali uma projeção de energia elétrica sobre um disco de cobre, né? E esse impacto gera o raio-x. Então a gente tem um cabeçote ali blindado de chumbo, e tem uma pequena abertura chamada obturador por onde vai sair esse raio-x. Né? Então se eu desmontar um cabeçote desse, não vai ser uma emissão de radiação, só existe radiação ali se eu ligar a eletricidade. Uma fonte radioativa. Diferente de outras fontes, como é o Césio 137, você já deve ter ouvido falar daquele acidente lá de Goiânia, né? O Césio ou do urânio, né? Lá a usina de Chernobyl, né? Teve ali na década de 80, em 1986, esse acidente aqui em Goiânia, que era um aparelho médico lá de tratamento de medicina nuclear, né? Onde foi para um ferro velho lá, e as pessoas abriram aquilo e aquele pó contaminou toda uma região, né? Matou algumas pessoas lá e contaminou a região. E nesse mesmo ano houve o acidente nuclear lá da usina de Chernobyl, na Rússia. E agora, mais recentemente, aqui com o terremoto lá em Fukushima também, temos um problema sério lá de falha de um reator nuclear. Né? Então, claro, preocupação com a contaminação do ambiente com a radiação. Esse aqui é o aparelho de raio-x, então ele emite ali de cima para baixo, né, uma radiação que vai atravessar o paciente e ela vai excitar lá um console, né, que se usava há um tempo atrás aqui, um filme fotográfico. Então ele queima lá esse filme e aí a gente vai revelar esse filme e vai obter lá a imagem, né? Então sabendo que a radiação passa mais facilmente pela carne, pelos tecidos, do que pelo osso. Então vou ter lá o desenho. Né? E mais modernamente agora esse console é um console digital, que você vai só conectar ele no computador e gerar a imagem, não precisa mais fazer essa revelação do filme fotográfico. Então esse processo aqui, né? Embaixo do paciente ali, eu tenho o console. Essa é a mãozinha da minha filha e esse é o raio-x da mão dela. Esse aqui sou eu num aparelho de mamografia, né? Tá fazendo lá um laudo de salubridade do Hospital Naval aqui da Marinha do Brasil, aqui de Natal. A norma, né, brasileira, a gente tem aqui a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela prevê que você tem que proteger, claro, o ser humano, né, e também o meio ambiente contra as radiações. Então a gente tem que ter tecnologia, né, fontes, tanto para as fontes naturais quanto as modificadas, né, a gente tem que ter aqui uma proteção radiológica. E as diretrizes estão nessa norma aqui, que nem NE 301, né, as diretrizes básicas de radioproteção no Brasil. Esse é o equipamento para se mensurar a radiação. Estou com um aqui parecido, esse é o contador Geiger. Estou com esse aqui, vamos ver se a gente tem radiação aqui nesse momento.
que esperar ele estabilizar. Ó, já não deveria estar dando zero aqui. Será que o professor não está sendo irradiado nesse momento, né? Normalmente a gente tem radiação nos locais onde a gente vai. Tá? O concreto tem radiação. Estou dentro de uma casa aqui feita com estrutura de concreto. Então dificilmente vai ser zero radiação onde eu estiver me deslocando, né? E aí, mas será que eu não estou morrendo com isso aqui? O que vai acontecer comigo, né? Não, se for abaixo de 1 microsievert por hora, eu tô abaixo da dose anual permitida, né? Ah, então estou assustado aqui com essa radiação que eu tenho aqui em casa, né? No granito tem radiação. O granito decorativo, aquele granito de pia que é o mais amarelado, assim, tem um pouquinho mais de radiação do que o granito comum que a gente usa aí na pedra brita, né, do concreto. Mas é claro que onde eu tiver uma radiação maior eu tenho que me preocupar, né? Esse aqui é outro aparelho, 100 km, mede a radiação. E para proteger o profissional que está lidando com radiação, como é que eu vou saber se ele está recebendo acima, né? Se eu não estou o tempo todo mensurando essa radiação? A gente usa esse broche aqui chamado dosímetro de filme. E aí dentro tem um filme mesmo, um filme fotográfico. Tá? De maneira que todo mês a gente manda esse dosímetro para o laboratório e vou ver quanto de radiação a pessoa tomou, né? E se está abaixo do limite de tolerância lá dos 20 milisievert por ano, né? Então a gente divide por 12 esses 20 milisievert e eu tenho que estar abaixo desse resultado, né? A proteção coletiva a gente vai ter que ter uma construção adequada, né? As paredes de concreto, revestimento de chumbo. Existe vidro também translúcido aí com particulado de chumbo no vidro, que ele blinda também a radiação, né? Biombos também de chumbo. Né? E toda instalação que tiver radiação, ela tem que ter um programa de proteção radiológica, né? Esse programa tem todas as diretrizes, ele separa as áreas, os controles que a gente tem que ter, e também define ali um supervisor de radioproteção, que é o profissional habilitado para responder, né, o responsável técnico por essa instalação. Na hora da construção, dependendo da potência do equipamento que eu estou usando, é um tomógrafo, é um aparelho de raio-x, é um raio-x odontológico, a gente vai construir aquele ambiente com uma blindagem maior ou menor. Né? Se usa muito aqui essa argamassa com barita. A barita ela bloqueia ali, ela tem chumbo, né? Tem óxido de chumbo, então ela bloqueia ali o raio-x. Também se usa lâminas de chumbo de 1 milímetro. E temos também o EPI, né? Aqui o avental de chumbo, é um avental maleável, mas é bem pesado. Ali dentro tem uma lâmina maleável de chumbo do operador. Né? Para o caso do cliente, em algumas situações, no caso aqui do raio-x odontológico, né? A gente protege também o cliente com um avental. Tá? Tem esse vídeo aqui, não vai dar para a gente ver, mas é sobre a usina. Eu vou botar para vocês esse vídeo aqui como vídeo complementar, é a troca da tampa do reator da usina de Angra 1. Uma operação bem meticulosa lá, para se trocar a tampa de um reator, e dá para vocês verem como é um reator. Existe na norma brasileira um critério de justificação, então eu só posso expor um ser humano à radiação quando o benefício for maior do que o dano. Então é o caso do raio-x odontológico, né? Muito melhor eu ver se a pessoa está com cárie sem ter que abrir o dente, né? Muito melhor eu ver se a gente está com uma fratura na mão sem ter que fazer uma cirurgia. E é claro que a gente tem que sempre ter a dose mínima possível, né? Para utilizar. Então, no programa, né, de proteção radiológica, o profissional vai definir essas áreas, né? Essas áreas de acesso das pessoas. Então, área livre é qualquer área que não seja classificada como controlada ou supervisionada. É a área onde eu tenho uma radiação aceitável, como essa que eu tenho aqui em casa. A área controlada já tem uma radiação maior, então eu tenho que ter regras para acesso, né? O tempo de permanência, limitar a amplitude das exposições. E eu tenho uma área supervisionada, essa sim só vai poder entrar sob a supervisão de um responsável técnico, né? É o caso daquele local onde é aplicado, lá, por exemplo, o raio-x, onde é feita a tomografia.
Aqui tem um exemplo, né? Então tem a recepção de uma clínica, por exemplo, que é uma área livre, um corredor, que é uma área livre, o consultório do médico, que é uma área livre, né? E lá dentro, onde eu vou aplicar, eu tenho uma área supervisionada e uma área mais restrita ainda, que é a área controlada, que é a área que está o equipamento, né? Sob o equipamento. Esse supervisor de radioproteção, já falou dele, né? Mas é um indivíduo que tem uma habilitação, né, emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Antigamente eram só os físicos que podiam ter essa habilitação. Hoje em dia, não, você vai lá e faz a prova da Enem, e se você for aprovado, você ganha esse título, né? Eles exigem que você seja um profissional de área tecnológica. Tá? Então, alguns engenheiros conseguem aí esse título, mas a maioria ainda são físicos. Ó, esse aqui é a minha mão, eu estou medindo aqui um mineral, e veja que ali está dando 3, né? 3 microsieverts por hora. Então, já é uma dose preocupante. Aqui outro aparelho, esse aqui é um museu de minérios lá do IF do Campus Central. Então, no lado de lá dessa parede eu tenho alguns minérios radioativos, né? Então, a gente está medindo aqui se a parede está tendo a blindagem, né? E, claro, né? Então, revisando aqui, a gente tem a proteção individual, aventais de chumbo, né? Luvas de chumbo também. Tem que ter o controle do trabalhador exposto com o dosímetro de filme, né? E tem as proteções coletivas, o caso aí do plano de proteção radiológica, o responsável técnico, o supervisor de radioproteção, tem que ter paredes projetadas, né, blindagem projetada para reter aquela radiação naquele ambiente onde ela é emitida. Né? Ok? Então, beleza, respondam aí as atividades dessa tarefa, vejam aí os vídeos complementares também e até a próxima aula.